Mário, hoje eu gostaria de trazer um problema. Estou constrangido até de começar a falar. Se não for bizarro, é no mínimo diferente. Não sei se devo, mas isso está me corroendo por dentro, está me deixando confuso, está mexendo com a minha autoestima. A minha vontade, na verdade, era não falar, mas eu tenho que falar, porque eu sinto que se eu não falar, vai abrir um buraco dentro de mim. Como começar, eu não sei. Pode parecer infantil, às vezes eu acho que isso é infantil, mas ao mesmo tempo, eu acho que traz um conflito. Acredito que muitas pessoas devem se sentir da mesma forma e não têm coragem de dizer. Eu não tenho coragem de dizer. Mas acho que aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde eu poderia falar isso. Eu não sei também se o senhor está preparado para isso, Dr. Mário. Pode rir de mim, pode pensar que eu estou gastando meu tempo para falar uma bobagem, mas é um problema real. Como começar a falar? A vontade que eu tenho às vezes é deitar aqui e ficar pensando de que maneira que eu vou falar isso. Eu tenho inveja das pessoas que estão no Facebook. Pronto, falei. Elas me incomodam. As pessoas que estão povoando o Facebook, todas elas são felizes. É tão ridículo. É tão ridículo, né, doutor Mário? O senhor pode rir. Pode rir da infantilidade da minha questão? Ou vai ficar com essa cara de sempre? Eu tenho inveja das pessoas que povoam o Facebook. Todas elas são felizes, todas são bem resolvidas. Nenhuma delas tem alguma necessidade. E eu entro naquele mundo por vagabundagem, por ócio. Não consigo aprender nada, eu acho que as pessoas não aprendem nada com o que vivem postando pelo Facebook. Às vezes eu tento dar um pouco de criatividade, mas o que sai de mim é sempre muita tristeza. Não tem nada de bom para colocar. Puxa, meu filho é um grande médico, eu tenho uma filha que está indo estudar em Harvard, o outro foi em primeiro lugar no último vestibular da UERJ. Essas são as coisas comuns que povoam o Facebook. Mas isso não faz parte da minha vida. A minha vida é um fracasso. As pessoas são promovidas no Facebook. Elas contam a promoção no trabalho. Começaram a ganhar mais,
e vão viajar com a família. E o que eu posso dizer, o que eu tenho para pôr, a não ser um pouco da minha desgraça, que não interessa a ninguém, porque ela contrasta com a felicidade de todo mundo nesse mundo virtual do Facebook. Às vezes eu tenho vontade de explodir aquilo. Eu não concordo que esse seja um motivo tolo, Caio. Acho que você está exagerando um pouco. Eu não acho que falar sobre os seus sentimentos seja tolo. Eu não sou um grande frequentador desse mundo virtual, mas por experiência eu percebo que as pessoas usam a rede social como uma janela aberta da sua casa bem arrumada. E o que você fala tem muitos simbolismos, metáforas que podem ser lidas ao contrário. Isso é que é importante. Eu gostei de você ter falado sobre isso. Você trouxe algo que para você parece tolo, mas para falar de você. Na verdade, você quer falar de você. Você quer falar de você e do que você pensa de você em relação ao mundo. Precisa ver que mundo é esse que você está vendo, para poder se comparar com ele. Eu não acho mesmo que isso seja um assunto tolo assim, como você coloca. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você postaria agora no Facebook? Não sei. Que eu sou poeta, que eu tenho uma cabeça de intelectual. Tanta coisa eu poderia dizer. Mas eu acho que eu gostaria de concentrar um pouco de tudo que as pessoas são. E não tem coragem de dizer ali, porque as pessoas têm medo. Tem medo de se mostrar, tem medo não sei de quê. Eu diria que eu sou um intelectual, que eu tenho uma cabeça de poeta, que eu sou homossexual e homofóbico de mim mesmo. Eu diria que eu sou corno, miseravelmente corno. Eu diria que eu não consigo emprego, que eu sou um vagabundo, que eu vivo do ócio. Eu diria que eu não tenho conseguido me comportar como as pessoas que convivem comigo gostariam. Eu diria que eu tenho medo das entrevistas de emprego. Eu começo a suar, as pernas tremem, eu não consigo mostrar o que eu sou. Eu acho que eu poderia mostrar mais, que eu tenho valor, que eu conheço, que eu sei fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu me sinto pequeno nessa situação. Eu gostaria de dizer que eu transei com muitas mulheres, eu diria que, ao mesmo tempo, fiquei frustrado por não ter conseguido todas que eu desejei.
Eu diria que eu usei drogas, que eu subi o morro, que eu fui ameaçado. Eu diria que eu abriguei na rua uma pessoa que precisava e diria que apanhei dessa pessoa que me roubou. Eu não sei, são tantos sentimentos misturados, Dr. Mário. Eu acho mesmo que eu nunca estive tão desarrumado aqui diante de você. Eu percebo isso. Mas eu poderia colocar isso também. Eu poderia colocar que eu me sinto desorganizado. Será que isso é tão anormal assim? Estar desorganizada por dentro, não conseguir seguir uma linha reta, não conseguir fazer planos para a sua própria vida. É assim que eu me sinto. Na verdade, eu me sinto um pouco Amarildo hoje. Humilhado, desaparecido. As pessoas perguntam, ninguém sabe dizer, ninguém sabe responder, porque ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu fiz, e ninguém sabe a minha verdade, ninguém sabe do meu paradeiro. E aqueles que sumiram comigo, que me humilharam, na verdade, talvez eles não saibam, mas eles estão lá. Todas as vezes que eu abro a tela do meu computador, que eu conecto no Facebook, aparece a carinha de cada um. Estão todos eles lá. Todos eles são felizes. São tão felizes que eu fico pensando, e me faz lembrar o poema de Fernando Pessoa, em um dos seus heteronômios, Álvaro de Campos, onde ele pergunta: onde há gente no mundo? Nem sei se é Álvaro de Campos. Cara, que merda de intelectual que eu sou. Eu não sei de mais nada. Não sei nem mais o que sou, Dr. Mário. Mas eu sinto que há algo de verdade nisso. Eu sinto que tem mais verdade nisso. E essas metáforas são importantes. E talvez quando isso vier à tona, as pessoas vão poder perceber de alguma forma, e isso vai poder ajudar essas pessoas de alguma forma a se organizar. Eu já não sei nem mais o que eu estou falando. Não há ninguém que você considere sincero no Face, Caio? Não, Dr. Mário. Em nenhum momento eu disse que eles não eram sinceros. Eu só disse que eles são felizes. Caio, o que você pensa sobre felicidade? Mas antes que me responda, eu queria que você me falasse um pouco, fizesse uma retomada da sua fala quando você chegou aqui, sobre a sua dificuldade de expressar todo esse sentimento e isso que você acabou de me contar. Queria que você se detivesse principalmente na sua dificuldade inicial de falar, de entrar nesse assunto comigo. Eu confesso que cheguei hoje aqui muito atordoado. Os sentimentos estavam muito confusos, as coisas não estão ainda muito claras, muito confortáveis aqui dentro. Mas eu lembro que hoje, quando eu cheguei aqui, foi o dia que eu me lembre em que eu tive maior dificuldade de falar sobre alguma coisa que me perturbasse, alguma coisa que estava me perturbando, e que eu não queria ficar com isso sozinho.
Eu não queria achar que a minha impressão sobre uma situação que parece extremamente sem importância tomasse esse vulto de gerar turbilhões dentro de mim. Então eu tinha um misto de medo de ser ridículo e, ao mesmo tempo, uma necessidade de dividir essa ideia, esses sentimentos com alguém, que não são só sentimentos, mas também uma percepção disso hoje que faz parte da vida de milhares e milhares, milhões de pessoas, que são as redes sociais. E eu me vejo muito diferente disso tudo. E a minha dificuldade era falar sobre isso, é falar sobre essa diferença, é falar sobre essa dificuldade, é falar sobre os meus pretextos de não dividir coisas que eu gostaria muito de fazer, mas que não tenho essas coisas para dividir e que os outros têm. Dr. Mari. Falar sobre isso é bastante complicado. Foi mais ainda quando eu cheguei aqui. Mas a dificuldade de falar, eu acho que eu poderia resumir. A dificuldade de enfrentar os sentimentos que isso poderiam trazer, contando o que o meu relacionamento no Facebook, que sentimentos são esses que provocam em mim? Talvez fosse o medo de falar sobre isso. Eu imagino que esse medo não seja só meu. E talvez, por isso, esse universo das redes sociais esteja tão permeado de pessoas que colocam apenas os seus sucessos, porque todos têm seus momentos de sucesso. As pessoas que partilham apenas o seu êxito, porque todos têm o seu momento de êxito. Mas os fracassos e os momentos de frustração, acho que por esse medo que eu senti quando eu cheguei aqui, eu não sei, mas talvez por esse medo as pessoas também não se mostram, porque são redes sociais. Porque tem um mundo de gente para olhar, para julgar. Aqui, Dr. Mário, estamos só nós dois. E mesmo assim foi difícil para mim. Imagina colocar isso para uma plateia. Imagina falar desses meus sentimentos, falar dos meus fracassos, expor a minha vida, que é tão real como de cada uma daquelas que está lá, dentro da tela do meu computador. Mas aqui eu estou falando de tudo. Eu estou falando dos sentimentos que mais me angustiam. O que as pessoas partilham são perfumarias, são confetes. Talvez seja isso. Bom, eu tenho alguns amigos que partilham sua dor. Aliás, eu tenho alguns amigos
que só partilham a sua dor. Não acredito que a vida deles seja apenas dor, seja apenas angústia, momentos de depressão. Não creio. Mas, talvez como eu, ali eles encontrem um eco, um conforto, um contrapeso para esse festival de felicidade. E é como se fosse um tempero entre 1000 postagens de famílias felizes, pessoas felizes, casamentos felizes, filhos maravilhosos, pessoas que não têm problemas. Uma pessoa confessa uma covardia, uma dor, confessa um fracasso, fala de alguma coisa que seja comum a todos os outros, mas que ninguém tem vontade de falar. Ah, doutor Mário, eu não sei. Mas foi muito bom ter conversado com o senhor. Acho que o nosso tempo acabou. Deixa eu só tomar um fôlego. Até semana que vem, doutor Mário.